Salve, salve, astenianos, vida longa e próspera. Mais um vídeo do Mundo Físico, tá bom? E o vídeo de hoje é pra gente entender 3 classificações cruciais mesmo, para você começar a entender o modelo padrão. Essa que é a teoria mais bem fundamentada da física, tá? O modelo padrão, ele é tão bem fundamentado quanto complexo. E eu sei que para entender as classificações das partículas no modelo padrão é um pouco difícil. Então o vídeo de hoje é para te ajudar a entender, é para te dar um norte, pelo menos tentar te dar um norte, né, sobre essas classificações. Hoje nós vamos aprender sobre 3 classificações que são muito importantes no modelo padrão, que são os hadrons, os bósons e os férmions, tá bom? Então vem comigo para a aula de hoje. Pois é, pessoal, olha só. Vocês verem aqui, eu tenho essa divisão aqui, ó. Aqui vocês estão vendo os bósons, né? Aqui vocês estão vendo os hadrons. E aqui vocês estão vendo os férmions. Aí você já tá vendo, por meio dessa divisão aqui, que o negócio já é um pouquinho complicado, né? Eu tenho aqui os bósons, os férmions e os hadrons. Olha só, tem alguns hadrons que são bósons, mas não são férmions. Mas eu tenho alguns férmions que são hadrons e não são bósons. Como é que a gente vai dividir isso aqui, tá? Então, para eu desconfundir a mente de vocês, né, podemos dizer assim, vamos primeiro definir o que são os férmions, tá? Vou colocar aqui, ó. Pronto. Férmions. Pessoal, os férmions são os mais simples de entender, ok? Os férmions, eles são partículas que são as constituintes da matéria, tá? Então, toda vez que você pensar em férmions, eu quero que você coloque essa palavrinha na sua cabeça. Matéria. Ok? Os férmions são os constituintes da matéria. Quando você pensa em matéria, você pensa em quem? Em átomos. Isso quer dizer que a maior parte dos férmions são as partículas constituintes dos átomos. Quais são elas? Os prótons, os nêutrons, os elétrons, e assim vai, ok? Então os prótons, os nêutrons, os elétrons, eles são férmions. São partículas que fazem parte do átomo. Ou seja, essas partículas, elas constituem a matéria, tá? E os bósons? Os bósons, pessoal, toda vez que eu falar em bósons, vou colocar aqui, bósons, você vai lembrar de uma palavrinha. E essa palavrinha, na realidade, 2, né? Na física elas querem dizer meio que a mesma coisa, mas vamos colocar aqui: forças ou interações. Pronto. Toda vez que eu falar em bósons, você vai lembrar disso aqui: forças ou interações. Tá? Você lembra das 4 forças fundamentais da natureza? As 4 forças fundamentais da natureza, ou 4 interações fundamentais da natureza, elas são as seguintes. Vou colocar aqui. Elas são as nucleares, né? Vou colocar aqui, ó, nuclear forte e a nuclear fraca, tá? Aí, o eletromagnetismo e a gravidade. Ok? Essas forças, elas não podem atuar por si só. Elas precisam atuar por meio de algo. E qual é o algo que elas vão atuar? Partículas. Como, por exemplo, a força forte, ela atua por meio de uma partícula. Vou colocar aqui, ó. A força forte, ela atua por meio de uma partícula chamada de gluons. Os gluons são partículas que atuam fazendo com que os quarks se mantenham unidos. São outro tipo de partícula. Os quarks se mantêm unidos por causa dos gluons. E essa união que a gente chama de força forte. Então, a força forte, ela precisa dos gluons para poder atuar. A força fraca, ela atua por meio dos W e Z. São outro tipo de partícula. O eletromagnetismo, ele atua por meio dos fótons. Lembra que o fóton é a partícula da luz, né? Lembra que a luz é uma onda eletromagnética?
Então tem tudo a ver, né? Os fótons são as partículas mediadoras, as partículas representantes do eletromagnetismo. É por meio dos fótons que o eletromagnetismo age, ele atua. E a gravidade? A gravidade não tem. Inclusive é um problema gigantesco na física, né? A gente não consegue encontrar uma partícula para a gravidade. Por isso que a gente não consegue estudar a gravidade de uma maneira quântica, né? De uma forma quântica. E então, a gravidade, por enquanto, não tem. Tem uma partícula, que é o graviton. Vou colocar aqui graviton. Só que o graviton, ele é uma hipótese. O graviton, ele não foi comprovado, tá? Se por acaso a gente comprovasse uma partícula para gravidade, essa seria o nome dela, né? Se ela fosse uma partícula nova, seria o graviton, tá bom? Mas até agora a gravidade não tem partícula, ok? E temos também outro tipo de bóson, né? Nós temos outro bóson, e esse daqui é muito conhecido, que é o bóson de Higgs. Ok? Pessoal, todas essas partículas aí são partículas que mediam as forças. É por meio dessas partículas que essas forças ou interações elas atuam. A força forte ela precisa dos gluons para poder atuar. Assim como a fraca precisa dos WZ, né, que são conhecidos como bósons WZ. O eletromagnetismo precisa dos fótons. A gravidade é a única exceção da regra, né? Por enquanto, a gente está procurando a partícula para ela. E o bóson de Higgs? O bóson de Higgs ele faz uma interação. O bóson de Higgs ele é o constituinte, ele forma o campo de Higgs, né? Diversos bósons de Higgs eles formam um campo de Higgs. E esse campo ele interage, olha só, interações, interage com outras partículas, essas partículas elementares, e ele é o responsável por atribuí-las massa, né? As partículas só ganham massa por causa que elas estão interagindo com o campo de Higgs. E olha só a interação. Então o bóson de Higgs media uma interação por meio do seu campo. Tá? Aí você diz o seguinte, mas professor, a gravidade não é uma força. Não, não é uma força, a gente sabe disso, né? Quem estuda relatividade sabe disso. Porém, ela atua como se fosse uma. A maneira como ela atua é como se fosse uma. É por isso que a gravidade, na realidade, ela é uma interação. Ela não é uma força, ela é uma interação. Por isso que os físicos eles estão substituindo esses nomes, né? A gente não gosta muito de chamar mais de forças. A gente chama de interações. É muito melhor. Não são 4 forças fundamentais da natureza, são 4 interações fundamentais da natureza, né? Fica muito melhor para a gente denominá-las, ok? Então é isso, pessoal. O que são os férmions? Férmions são constituintes da matéria, partículas que formam a matéria. E são os bósons, partículas que mediam as interações. Tá bom? E, finalmente, o que são os hadrons? É o seguinte, pessoal. Os hadrons. Vou colocar aqui, ó, hadrons. Vocês sabem que existem partículas formadas por partículas menores, né? Por exemplo, o próton. Vou colocar aqui. Imagina que isso aqui é o próton. Vou colocar até uma carga positiva aqui, tá? O próton ele é formado por 3 quarks. Dentro dele tem 3 quarks. 3 partículas. E vocês viram que os quarks são mantidos unidos pelo grupo, né? Pelos gluons, tá? O próton ele tem 2 quarks do tipo up, é o nomezinho deles, e um quark do tipo down. Ok? Pessoal, toda partícula que é formada por quarks é um hadron. Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Quarks. Essa é a palavra que você vai lembrar quando você lembrar de hadrons, tá? Os hadrons, eles se dividem em 2 tipos. Primeiro tipo, os baryons. E segundo tipo, os mesons. Ok? Se atenta nessa divisão. Por quê? Porque os baryons são 3 quarks. Ok? E os mesons? 2. Sendo que um é um quark e o outro é um anti-quark. Ok? Olha só, partículas formadas por 3 quarks são baryons. Partículas formadas por 2, ou seja, um quark e um antiquark, são mesons. Então, essas subdivisões são subdivisões dos hadrons, né? Partículas formadas por quarks são hadrons. Exemplos de partículas formadas por 3 quarks. Olha só, o próton é formado por 3 quarks, a gente acabou de dizer, e o nêutron, né? O nêutron, pessoal, ele é ao contrário do próton. Quando o próton é formado por 2 quarks up e um down, o nêutron é por 2 down e um up, tá bom? Próton e nêutron. Aí você diz o seguinte, mas professor, a gente não viu que os prótons e os nêutrons são férmions? São, mas eles também são hadrons.
Olha só como é complexo o modelo padrão. Prótons e nêutrons, eles são férmions porque eles constituem a matéria, eles fazem parte do átomo. Mas eles também são hadrons. Por quê? Porque eles são formados por 3 quarks. É por isso que se a gente for pegar aqui, ó, lá no nosso esquema, olha só. É por isso que nós temos aqui uma interseção, ó, entre hadrons e férmions. Olha quem é que está na interseção. Justamente os bárions. Os bárions, eles são tanto férmions quanto hadrons. Ou seja, o próton e o nêutron. Tá bom? Por que que os bárions são hadrons? Porque hadrons são partículas formadas por 3 quarks. São justamente os bárions. Ok? Exemplos de bárions, prótons e nêutrons. Eles também são férmions. Por quê? Porque férmions são os constituintes da matéria. E prótons e nêutrons também formam a matéria. Ok? Agora olha os mesons. Os mesons bem aqui. Ó. Os mesons, pessoal, também são hadrons. Porque são partículas formadas por quarks. Tá? Porém, são por 2, né? Um quark e um antiquark. Os mesons não constituem a matéria, por isso que eles não são férmions. Mas eles são bósons. Tá? Por isso que eles estão aqui nessa interseção. Eles são tanto hadrons quanto bósons. Por que que eles são bósons? Porque, logicamente, eles mediam forças ou interações, né? Por exemplo, os pions, os kaons, são tudo bósons, são tudo partículas que mediam interações. Tá? E olha só, olha aqui o que a gente viu. Ó. As partículas formadoras das interações, 4 interações fundamentais da natureza. Fóton, que é do eletromagnetismo, os W e Z, né, que é da força fraca, os gluon, né, que são partículas da força forte, e o Higgs, né, que é o bóson de Higgs, como a gente viu. Tá bom? São bósons. E os leptons, o que são os leptons? São partículas que, vocês estão vendo aqui, eles são férmions. Se eles são férmions, eles constituem a matéria. Tá? Só que eles não são hadrons. Ó, tá vendo aqui que a gente está fora da interseção dos hadrons? Eles não são hadrons, então eles não têm quarks, eles não são formados de quarks, e muito menos são bósons, tá? Eles não mediam forças, eles formam a matéria. Os leptons, eles têm uma característica muito interessante, porque justamente como eles não são feitos de quarks, eles não têm nenhuma estrutura interna. Tá? Por exemplo, o elétron não tem nada dentro dele, até onde a gente sabe, né? O elétron é uma partícula lá elementarzinha. Só que os leptons, eles não estão à mercê de força forte. Como assim, professor? Olha só. Lembra que eu disse que a força forte é responsável por manter o núcleo do átomo unido? Sim, porque une os quarks que estão dentro do próton e do nêutron. Une o próton, o nêutron, une o outro próton. É por isso que tem diversas partículas lá no núcleo do átomo, porque os gluons, que atuam por meio da força forte, eles são os mediadores da força forte, eles mantêm ali unidos como se fosse uma cola. Por isso que o nome gluon significa realmente cola. Os leptons, eles não são afetados por essa força forte. Por isso que o elétron não está no núcleo do átomo. O elétron está lá orbitando numa nuvem eletrônica, o átomo, né, que a gente chama de eletrosfera. Então os leptons, eles são partículas que sim, constituem a matéria, mas não estão à mercê da força forte, não estão no núcleo do átomo, por exemplo. Ok? Pessoal, aula longa, tá? 17 minutos. Mas eu espero que por meio dessa aula você tenha entendido a diferença entre essas 3 classificações de partículas: hadrons, férmions e bósons, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Mundo Físico, quem está chegando aqui pela primeira vez. Quem já está aqui já há mais tempo, obrigado por continuar nos seguindo, tá bom? Vida longa e próspera, até a próxima.